Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Quero saudá-los com a paz do Senhor e trazer também para a bispa, dos seus filhos e para os irmãos um abraço do pastor Jonas Melo, que é o presidente da igreja Missão Cristo Volta. Mandou um grande abraço e nós estamos orando lá pela família do apóstolo, né? Falar do apóstolo Paulo, para mim é fácil, porque nós tivemos, como disse a bispa, uma jornada junto de muitos anos, né? De muitos anos estivemos juntos, mas a gente acabou se afastando um pouquinho, cada um tinha suas responsabilidades, ele aqui, eu lá, né? Então, mas a gente sempre que podia nós nos víamos, nós nos encontrávamos em alguns eventos, a gente estava sempre conversando. E foi surpresa também para mim, mas o nosso Deus é Senhor das nossas vidas. Ele sabe o que faz, né? Nós temos que dar graças por tudo, assim diz a palavra de Deus. Recentemente também perdi a minha filha, né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que continuar a jornada. Quando eu olho aqui, né? A gente vê aqui, é chegado o reino de Deus. E verdadeiramente o reino de Deus está muito próximo. Do que o Senhor faz pela tua misericórdia? Ele nos ensina, Ele nos alerta para podermos enfrentar o mundo que nós estamos vivendo. E quando nós nos reunimos na presença do Senhor, nós nos reunimos para aprender com o Senhor, através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo tinha muito disso, né? A gente mais ou menos tinha a mesma direção, ele gostava sempre de uma pregação de ensinamento, né? Foi muito disso que nós trabalhamos. E hoje nós vamos continuar a aprender com o Senhor através da palavra, onde o Senhor vai nos orientar, onde o Senhor vai nos mostrar que o dia a dia nós precisamos estarmos firmados no caminho do Senhor, onde o Senhor vai nos mostrar aquilo que precisamos resolver nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 1, o versículo 2, o 9 e o 19. Amém? Eu não sei se é costume de vocês aqui, mas se puderem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim, talvez mude um pouquinho, porque tem Bíblias que tem outras versões, mas o direcionamento é o mesmo. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? 2. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na tua mão. O 9. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. 19. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Amém? Podeis entrar em nome de Jesus. A vida nos pega em muitas situações diferentes. E nós precisamos estarmos preparados para enfrentarmos o dia a dia da vida. E a Bíblia nos ensina, e nós vamos aprender aqui, para que nós possamos ficar preparados como servos e servas de Deus.
Porque as coisas acontecem muito rapidamente e podem pegar-nos de surpresa. E o Senhor, através da palavra de Deus, usando os seus servos e servas, nos orienta para que, quando alguma coisa acontecer, não possa nos pegar despercebidos, mas atentos. É para isso que o Senhor, pela misericórdia dele, inspirou muitos homens e mulheres para deixar escrito, para que nós possamos nos guiar, nos orientar através da palavra de Deus. Muito bem. Nós vimos aqui que depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá para pelejar? E disse Deus: Judá subirá, conforme nós lemos, e eis que lhe darei esta terra em suas mãos. Isso nós vimos no versículo 1 e 2. Como de fato aconteceu. E os habitantes de Canaã foram vencidos por Judá. O Senhor estava com Judá e seus irmãos, e seu irmão Simeão. Mas o Senhor não queria dar-lhe somente a vitória sobre os seus inimigos nas montanhas. A ordem do Senhor a Judá é: vai e conquiste nas montanhas e conquiste também nos vales. Vou falar bem pausadamente assim para que os irmãos possam depois fazer as comparações. Amém? Muito bem. É importante observarmos que no texto fala, no versículo 19, né? Ele fala sobre montanhas, ele fala sobre carro de ferro e ele fala sobre vale. Amém? Então, mas antes de entrarmos propriamente dito na palavra, após essa introdução, é importante nós observarmos alguma coisa daquilo que nós vamos falar. Por exemplo, a montanha. O que é a montanha? Seria o quê? A montanha. Montes, grandes elevações, portanto, lugar cheio de obstáculos, que a montanha ela tem muitos obstáculos. Tá bem? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa colocação. Carro de ferro, que do versículo 19 fala. Ele fala carro de ferro é um carro de guerra, que é com rodas de madeira revestidas em ferro, puxado por cavalos ou bois. Em cima desse carro de ferro ficavam 1 ou 2 soldados que atiravam lanças, flechas. Muito bem. Isto fez com que Judá temesse descer ao vale. Ele fala também sobre vale, o versículo 19, que é uma planície entre montanhas, que é um terreno banhado por rio, e ali sempre foi um lugar, os vales, de grandes acontecimentos, grandes cidades, grandes batalhas, né? É um lugar de grandes acontecimentos que a Bíblia no Velho Testamento nos ensina que acontecia por causa do vale, porque era um vale fértil, uma série de coisas. Muito bem. Nós vamos nos apegar e falar sobre alguns vales. E nós vamos perceber que esses vales falam conosco bastante nos dias de hoje, no momento que vivemos. Vamos começar pelo Vale do Jordão. O que era o Vale do Jordão? Uma das planícies mais profundas da superfície da terra, região onde estava situada a cidade de Sodoma e Gomorra. Foi nesse vale, exatamente nesse vale, que Sodoma e Gomorra foram consumidos. Nós conhecemos a história. Amém? Nós vamos nos lembrar disso mais para frente. O segundo vale, nós vamos falar sobre 5 vales. O segundo vale seria o Vale de Sidim, que é uma planície onde muitos poços de betume, tá certo? Uma espécie de breu natural, portanto, uma substância inflamável, que ficava na região do Mar Morto, conforme está lá em Gênesis 14, se nós formos meditar. Ali o que aconteceu de importante? Foi ali que os reis de Sodoma e Gomorra caíram.
e morreram. Amém? O terceiro vale que nós iremos falar seria o vale de Escol. Foi nesse vale que Moisés enviou os espias para a terra de Canaã e que trouxeram um cacho de uva, o qual necessitou de 2 homens para trazer, como também romãs e figos. Nós conhecemos a história, quando Moisés mandou 2 homens abençoados, Josué e Caleb, para espiar a terra de Canaã. Mas não foi só esses 2, foram mais 10. Mas esses voltaram temerosos, porque viram que era uma cidade fortificada, homens fortes, homens treinados. Mas Josué e Caleb, ele esteve lá, viu também essa dificuldade, mas eles tinham fé no Deus que eles serviam. Ele sabia que para o Deus que ele servia, nada é impossível. Tudo é possível ao Senhor que servimos. Assim a própria Bíblia diz, tudo é possível ao Senhor. Mas a Bíblia também fala, tudo é possível àquele que crê. Josué e Caleb cria. Não importa a dificuldade, não importa o problema. Nós vamos conquistar essa terra, porque é a promessa do Senhor. Não é? O Senhor não disse que era para conquistar? Nós vamos conquistar. Eles tinham esse pensamento. Foi nesse vale que isso aconteceu. O quarto vale seria o vale de Acor. Não é o vale de Acor, onde foi apedrejado e queimado Acã e toda a sua família e animais, por terem roubado os despojos do Senhor. Esse vale nos lembra essa história, Todo mundo sabe que Acã, ele era desobediente à palavra do Senhor. E ele roubou aquilo que era do Senhor. E teve uma consequência. Como tudo nas nossas vidas tem consequência. E nós vamos aprender através desses vales que essas consequências é a preocupação do Senhor sobre as nossas vidas. E que nós precisamos cair em si. E descermos alguns vales aqui. Amém? E o quinto e último vale é o vale de Alá. É o local de desafio de Davi contra Golias. Nós nos lembramos que foi nesse vale que Davi, usado pelo Senhor, não pela tua própria força, que ele era uma estatura normal, e enfrentar um homem de quase 3 metros de altura. Mas esse vale nos lembra algo muito triste. Lembra o quê? Que o povo de Deus foi humilhado. O exército de Saul foi humilhado, os servos de Deus, porque ele temeu a dificuldade. Ele viu o problema e achou que o problema era muito grande, esquecendo da fé do Deus vivo que eles tinham. E a grande realidade é que muitas vezes nós também nos comportamos dessa forma. E nós vamos ver daqui para frente. Quando estamos diante de um grande problema, nós tememos e preferimos ficar com as conquistas que conquistamos lá nas montanhas e não queremos descer no vale. E é necessário descer no vale, porque, como disse, ajudar o Senhor. Eis que dou em tuas mãos. Nós vimos aqui, nós lemos. Vai e conquiste. Vai e conquiste. Eu sou contigo. Ele foi, mas conquistou o que era mais fácil. Mas o que era mais difícil, ele temeu, porque ele viu, como nós dissemos lá, o carro de ferro. E ele tinha que descer ao vale. Nós vamos ver isso. E quando nós descemos ao vale, ele é um campo aberto. Vencer os inimigos na montanha é fácil, porque as montanhas que nos vivem é cheio de obstáculos. Nós podemos armar alguma cilada lá para meter o inimigo, ele não vai nos ver. Mas quando descemos para o vale, é para mim, sabe? Amém. Mas quando descemos para o vale, nós somos visíveis. Sim ou não? O inimigo está nos vendo. E eu vou deparar com esse inimigo que tem esse carro de ferro, está lá os soldados jogando as suas lanças, as suas flechas. Então temi. Judá temeu. Preferiu não fazer. Bem, o povo de Deus, Judá, já tinha
derrotado vários inimigos, inclusive os povos das montanhas, diz o texto. Agora, os inimigos do vale nem sequer foram combatidos, como já disse, por causa dos carros de ferro, por medo. Portanto, o medo do povo de Deus, ele não estava com medo com a quantidade de soldados que tinha dos seus inimigos. Não foi esse o medo deles. O medo deles foi o carro de ferro. A dificuldade maior. Assim como foi o medo do exército de Saul quando vistou Golias. Eles não estavam com medo com a quantidade de soldados inimigos, mas estavam com medo da dificuldade que iria enfrentar naquele momento. Saul foi desafiado, né? Judá também foi desafiado, mas desafiado a o quê? Desafiado a crer no Deus que eles viam, que eles criam, e infelizmente falharam, porque não creram no Deus que eles serviam, o Deus que havia dado a eles tantas vitórias, tantas conquistas, tantos livramentos. E na hora de comprovar a fé verdadeira naquele Deus, eles recuaram. E esta é a preocupação do Senhor para nós nos dias de hoje, que nós vamos enfrentar todas essas situações, mas a vontade de Deus, o desejo de Deus é que nós, quando estivermos diante de uma situação que é difícil aos nossos olhos, ou impossível que possamos conquistar, é crer que o mesmo Deus que nos abençoou em outras oportunidades, Ele vai nos abençoar diante de uma nova oportunidade, por maior que seja essa dificuldade. Amém? Agora nós vamos comentar novamente sobre esses vales. E nós precisamos meditar em qual vale devemos descer para combater, para vencer, porque a ordem de Deus é vencer. Vai e conquiste. Eu estou dando em tuas mãos. Vão, Judá, vai e conquiste. Não conquiste somente as montanhas, que é fácil conquistar. O que o Senhor diz para nós nos dias de hoje? Conquiste não somente as coisas fáceis, possíveis de ser conquistada, mas as coisas difíceis de ser conquistadas, os problemas difíceis de ser resolvidos. É isso que eu quero que você desça, mas você precisa descer no vale. E nós precisamos descer ao vale, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o Vale do Jordão. Nós lembramos, comentamos que é o vale da onde Sodoma e Gomorra foi destruído. É isso? Muito bem. Lugar de muitas profundidades, de nossas emoções, sentimentos, vontades, desejo, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir. Será que precisamos descer nesse vale e resolver esse tipo de problema que talvez possamos estar passando? É o Espírito de Deus que está nos ensinando. Como disse no início, o Senhor nos ensina, Ele nos prepara, Ele nos alerta para que nós possamos vencer as batalhas que nós temos que enfrentar, porque a guerra não terminou. Nós temos que continuar a caminhar. Mas para continuar a caminhar, nós precisamos estarmos preparados, precisamos estarmos revestidos. E de que forma nós podemos estarmos revestidos e preparados? Com a palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus. E essa é a preocupação do Senhor para mim e para vocês. Prepararmos para que nós possamos, tomar posse daquele lugar que Ele sempre falou para nós, desde que vou ao Pai, você vai preparar o lugar está preparado para todos nós, mas nós precisamos estar preparados, precisamos tomar posse disso. Amém? Muito bem. Então nós vemos aqui que o Vale do Jordão tem todos esses sentimentos
Porque todos nós temos esses sentimentos. Agora, cabe a cada um de nós analisarmos dentro desses sentimentos qual é aquele que eu preciso descer ao Jordão e enfrentar isso, resolver esse problema, resolver essa situação, resolver esses sentimentos que estão nos machucando, essas emoções que estão nos machucando. Nós precisamos descer ao vale. E muitas vezes, quando nós descemos ao vale, nós somos visíveis aos nossos inimigos. E estamos sujeitos a sermos feridos. Esse é o grande medo. E é isso que o Senhor nos ensina nessa noite. Não tenha medo, mesmo que você saia ferido. Você desceu ao vale para enfrentar a situação que muitas vezes nós achamos que é difícil, é problemático, vou magoar alguém, vou entristecer alguém. E acabamos ficando com aquilo dentro de nós. E não conquistamos. Mas a ordem do Senhor é conquistar. Vai e conquiste o vale também, não só as montanhas. Vai e conquiste não só os problemas fáceis de ser resolvidos, mas os problemas difíceis de ser resolvidos. Vai e conquiste, porque eu sou contigo. Amém. Ele já determinou a vitória para nós e muitas vezes nós nos esquecemos. Amém? O segundo vale é o vale de Sidim. Lembra-se que esse vale foi o lugar onde os reis de Sodoma e Gomorra caíram e foram mortos. O lugar onde nossos pecados habitam e que precisa ser consumido pelo fogo de Deus. Precisamos descer esse vale. Porque somos pecadores, a própria Bíblia diz. Não há um só que não seja pecador. E esses pecados que às vezes nos afligem, nós temos que descer esse vale para que ele seja queimado. Porque somos falhos. Nós temos essa consciência. Precisamos descer para esse vale, o vale de Sidim. Analisarmos, meu Deus, o que me incomoda? O que é aquilo que entristece meu coração por uma palavra, um ato, seja de uma pessoa próxima ou não? Desça no vale de Sidim. E em frente. Não se contente somente com as vitórias conquistadas nas montanhas. Se contente também com as vitórias alcançadas no vale, onde todos os seus inimigos estão te vendo. Amém? Vocês estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo. Nós precisamos sermos sempre despertados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos sempre estarmos sendo lembrados para que nós possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor e continuar a caminhada. Nós ouvimos há pouco aqui a bispa falar que é desejo, e sempre foi o desejo dele mesmo, que eu conheço muito bem, que continuamos a caminhada, aconteça o que acontecer. Olha que nós tivemos muitos problemas juntos, né, bispo? Mas nós continuamos. Dávamos alguns tropeção, mas Jesus sempre esteve com as mãos estendidas. Não, Paulo, levanta. Paulinho, Acácio, levanta. Continue. E assim é a vida, e essa é a preocupação do Senhor. Por isso Ele nos alerta. Por isso Ele nos ensina. Muito bem, o terceiro vale é o vale de Escol. Não é a cerveja Escol que faz por aí, tá? É Escol, vale de Escol. Para lembrarmos, é um lugar de coisas pesadas. Deixa eu lembrar, o vale de Escol é onde Caleb, né, e Josué, é isso? Levaram o quê? O cacho de uva, né? Tanto é que a palavra Escol significa cacho.
aquele cacho de uva que precisou 2 homens para carregar uma vara. Assim diz a palavra de Deus. Eu nunca vi um cacho de uva ter que levar por 2, mas eu creio na palavra. Tanto é que hoje, nos dias de hoje, ainda é a cidade que produz, né, uvas da melhor qualidade. Muito bem, é um lugar de coisas pesadas, como traumas na infância, mágoas, rancor, ódio, raiva. O que o Senhor está nos ensinando? A mim e a todos vocês. Pense, analise-se a si mesmo. A palavra de Deus diz para nós não julgarmos ninguém, mas ela diz para que nós possamos julgarmos a nós próprios, analisarmos a nós próprios o nosso interior. E a palavra de Deus aqui nos mostra esse vale de Escol, que traumas de infância, muitas vezes nós trazemos nos nossos corações, e que não foi cicatrizado, que ainda trazemos a mágoa de uma humilhação passada, ou de uma violência que possa ter acontecido. Eu não sei, não estou dizendo aquilo que o Espírito Santo está nos falando, nos preparando. Mágoas, rancores. Será que eu estou precisando descer ao vale e enfrentar essa situação? A palavra de Deus diz: desça ao vale. Não importa o que seja. Que seja o problema financeiro, qualquer que seja a situação, desça e enfrente. Mesmo que você saia ferido, porque você está numa batalha, a guerra não acabou. A guerra não acabou. Nós estamos numa batalha todos os dias. E muitas vezes, quando nós descemos o vale, como já disse, nós somos machucados. Olha, quem está numa guerra está sujeito a ser ferido, até ser morto. Mas morrer, crendo no Senhor Deus, é a melhor morte que podemos ter. O meu amigo Paulo, ele guerreou muito. O Senhor o levou? O levou. Mas ele foi fiel, foi guerreiro até o fim. É isso que o Senhor quer para nós. Por isso o Senhor nos alerta e nos prepara. Então, nós devemos descer ao vale. Não nos acomodarmos com as vitórias da montanha, né? O inimigo muitas vezes nem nos vê. É fácil. Mas irmos em obediência à palavra de Deus, caso que Judá não foi obediente, conquistar os povos que viviam no vale. Mesmo com aqueles carros de ferro. Não devemos nos assustar com o tamanho do problema. Porque para o Senhor Jesus não tem tamanho. Nós já ouvimos falar que para Jesus não tem pecadinho nem pecadão? Para Jesus não tem probleminha nem problemão. Ele resolve e está acabado. Se ele deu, a ordem vai que a vitória é sua. A vitória é nossa, nós temos que obedecer, aconteça o que acontecer. Entristeça quem entristecer. Estou entendendo? Mas nós devemos enfrentar para ter solução do problema, senão nós vamos ficar eternamente com isso guardado em nossos corações, só com a vitória das montanhas. Amém? Precisamos descer ao vale.
Precisamos descer e conquistar, não é somente descer. Porque a ordem do Senhor não foi só desçam ao vale. Não foi isso que nós lemos na palavra de Deus. Desçam. Eu posso desabotar o cartão? Posso? Eu tenho que. Desçam e conquistem. Olha só, conquistem. Porque eu estou contigo. Se a gente abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 20, só para reforçar, ele diz assim: quando saíres a pelejar contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha só. E às vezes nós esquecemos dessas palavras de Deus para nós. E quando estamos diante de um problema que nós achamos que é impossível resolvermos, que é impossível solucionarmos, nós deixamos para lá e continuamos com o problema. Mas a ordem é desça. Desça ao vale. Muito bem, o quarto vale que nós comentamos é o vale de Acor. Né? Que vale é esse, para que nós possamos nos lembrar? É onde Acã e sua família foram mortos. Né? Porque roubaram os despojos do Senhor. Não só a família dele, foram mortos os animais, tudo. Além de apedrejados, foram queimados, diz a palavra de Deus. Portanto, o Vale de Acor nos lembra que é um lugar de tragédia familiar, que marcou sua vida como mãe, pai, filho, irmão, marido, mulher, parentes. O que nós aprendemos? O que o Espírito Santo de Deus nos fala sobre este vale? Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. E qual é o desejo maior do inimigo das nossas almas? Destruir a família. Destruir a família. Porque o Senhor manda que nós devemos descer esse vale de Acor. Isso é um ensinamento que o Senhor está nos dando. Eu não estou dizendo que tem pessoas aqui que precisa descer, e eu não posso dizer isso. Mas cada um sabe de sua vida. Por que devemos descer? Porque o inimigo, principalmente nos dias de hoje, ele está destruindo família. Pai contra filhos, filhos contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido. Existem famílias aí fora que o pai não pode ver os filhos não suportam os pais. Por causa, às vezes, muitas vezes, de bobagem. Porque não querem descer ao vale e falar, e colocar a sua posição. Olha, foi isso. Consertar o que está errado. Consertar o que está triste, que está provocando uma brecha na família, e o inimigo está entrando na família e está destruindo a família. Infelizmente, até dentro das nossas igrejas. Mas o Senhor está nos alertando. Se percebermos isso, se conhecermos alguém que está passando por isso, oriente para que desça no vale. Enfrente a situação. Mesmo que ao você enfrentar aquela situação, pode vir uma palavra que te entristeça naquele momento, mas resista.
e resolva o teu problema íntimo, os nossos problemas íntimos dentro da nossa própria família. Para que o inimigo não tenha brecha sobre ela e não venha destruir a família. Porque nós somos famílias do Senhor, é por isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Vocês estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Glória a Deus. Precisamos de cura destas emoções. O Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Porque quando nós descemos a batalha, nós vamos descer não pelas nossas forças. Pelas nossas forças nós já conquistamos. Lá nas montanhas, não era? Era possível? Não era possível resolver? Pelas nossas forças nós já conquistamos. Resolvemos os problemas, vi que é possível resolver lá. Mas descer ao vale, resolver os problemas mais difíceis, nós só podemos resolver, vencer, conquistar em nome do Senhor Jesus. Ele que nos dá força. Porque a tua palavra diz, o próprio Senhor Jesus disse: por que estás maravilhado por aquilo que faço? Porque se em meu nome tu farás coisas maiores que faço. Olha só. E nós esquecemos. Nós esquecemos disso. E nós não podemos esquecer. Nós temos que ser lembrados em todos os momentos que o Senhor é conosco. E que nós temos poder de conquista. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. E Ele nos deu esta palavra que é para nós guardarmos e praticarmos isso. Muitas vezes acontece na minha vida. Eu creio, agora eu posso falar que eu creio que talvez na vida de meus irmãos, que eu sou falho, nós somos falhos. E que nós precisamos descer ao vale para nos reconciliar com Deus. Ali, cadê? Subiu? Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Ora, o Senhor já deixou escrito: se não houver o arrependimento, se não houver o conserto, se não houver a descida ao vale, enfrentar as situações mais difíceis que possamos estar, nós corremos o risco de perder a entrada que está preparada tudo para nós. Quando Jesus foi lá, está preparado para todos vocês terem um lugar aqui comigo. Mas existem condições. A gente vê, infelizmente, muitas situações que se pregam só as bênçãos. Fala somente de um lado. O apóstolo Paulo gostava muito disso. Ele pegava o outro lado. Nós precisamos conhecer o outro lado. Se não conhecer as bênçãos, nós precisamos também conhecer as consequências daquele que não obedecem. Não adianta conhecermos só um lado. Nós temos que conhecer os dois lados, para que nós possamos caminhar certo. Amém? Como já disse, nós estamos amparados na palavra de Deus, que nós vimos lá em Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 1. E o último vale seria o vale de Elá. O que é esse vale? O que nos lembra esse vale? A vitória de Davi sobre Golias, né? Foi naquele vale, esse vale lembra. Foi onde aconteceu esse acontecimento que nos ensina até hoje, né?
que nos ensina tudo aquilo que eu falei. Não importa o tamanho do inimigo, importa naquele que nós cremos. O que importa é o Deus que servimos. O que importa é aquilo que eu já falei: maiores coisas farás em meu nome. Então não tem Golias, não tem dificuldade que nós não possamos vencer ou suportar. Precisamos. Então, o Vale de Elá, onde está o gigante que te desafia? Que aquilo nas nossas vidas, que você sente, fala, isso eu não tenho força, eu não vou conseguir, eu não vou vencer esse problema, essa dificuldade, é muito grande. Vocês já imaginaram se Davi pensasse isso? Saul pensou, ele e o seu exército, e foram humilhados por isso, porque não quiseram descer ao vale. Por que nós vamos ser humilhados se o Senhor manda: desça ao vale e conquiste, eu estou contigo? Mas nós vemos aqui como estamos: como Saul, vacilante e com medo, ou como Davi, confiante e corajoso? Olha, é importante nós vermos, Saul teve muitas experiências com Deus. O Senhor deu muitas vitórias contra os seus inimigos. Portanto, ele teve experiência com Deus. O Senhor falava para Saul: vai, que esse povo está em tuas mãos. Ele ia e vencia, porque o Senhor determinou para ele que ele seria vencedor. Tinha experiência. Sabia que o Deus que ele servia era um Deus todo-poderoso. Sim ou não? Sabia ou não? Hã? Mas na hora que ele viu aquele cara de 3 metros de altura, apesar de toda a experiência que ele tinha, ele tremeu. Judá tinha tido ou não experiência com o Senhor? Vai e conquiste os povos das montanhas e os povos do vale. Ele foi, conquistou os povos da montanha, glória a Deus. E os povos do vale? Por quê? Ele ficou com medo dos carros de ferro. Não obedeceu à ordem do Senhor. Temeu. Diferente de Davi. Davi tinha tido experiência. Ele falou para Saul: não, minhas ovelhas, tinha um urso lá, um leão que queria comer as minhas ovelhas, eu os enfrentei e os matei. Olha a diferença. Ele confiou nas suas forças? Lógico que não. Tanto é que ele disse para Golias: você vem com essa armadura, você vem com essa lança, vem com essa espada, eu vou a ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. E quando nós descermos ao vale, nós não vamos pelas nossas forças, que sabemos que se formos pelas nossas forças, nós seremos derrotados, mas nós iremos em nome do Senhor Jesus. Esta é a chave da vitória. É para isso que o Senhor nos ensina e quer nos preparar para os dias difíceis. Dias difíceis. Dias difíceis. Mas nós estamos sendo preparados, porque o Senhor tem nos alertado. Nós não somos inocentes indo na inocência, não. O Senhor tem nos alertado de como devemos comportar, como devemos enfrentar as dificuldades que iremos enfrentar. Porque não adianta falar assim: não, eu estou servindo ao Senhor, acabou os problemas. Não acabaram, porque a guerra não terminou.
Quem não vai guerrear conosco agora é o apóstolo Paulo, não. Mas ele deixou a sua descendência para dar continuidade. Ele preparou seus filhos, sua esposa, para dar continuidade, para alertar o povo que precisamos estarmos preparados para a guerra e para vencermos as batalhas que iremos enfrentar, mesmo que isto, como já disse, venha nos ferir. Porque somos guerreiros e guerreiras de Deus, para que nós possamos conquistar aquele lugar que está preparado para todos nós. E para preparar esse lugar, alguém pagou o preço, ou não? Alguém pagou. Jesus pagou, para que nós possamos conquistar. Mas depende somente que Jesus foi crucificado e o lugar nosso está garantido? Não. Espera aí. Apesar que tem muitas pessoas que andam pregando esse tipo de coisa. Salvo, salvo para sempre. Existem as condições. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse herdará o lugar que está preparado para, que foi preparado por Deus diante do Senhor. E o nosso desejo é podermos estarmos todos lá, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Lá vamos encontrar o apóstolo Paulo, vamos encontrar minha filha Thelma. Eu creio nisso. Isso tem me confortado e deve confortar vocês também. Não acabou não, nós vamos estar juntos. Se nós formos fiéis, permanecermos firmes até o fim, nós vamos estar lá com o apóstolo Paulo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É isso que cremos. Mas precisa ter condições, precisamos permanecer. Não importa a dificuldade. Por que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que descer a vale e enfrentar? E nós temos vários vales aqui, várias situações. Nós possamos nos encontrar e que precisamos descer para resolver esse problema e não guardarmos dentro dos nossos corações e de nossas mentes. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós já estamos terminando, tá bom? Tá? Precisamos descer ao vale na força do Senhor e em nome do Senhor Jesus Cristo e conquistar. Irmão, nós temos uma promessa, a promessa de vida eterna, mas para todos aqueles que permanecerem. Tudo o que fazemos na vida tem consequências, tudo. Mas a morte de cruz de Jesus nos dá a oportunidade do arrependimento, porque o reino de Deus está chegando. E se nós nos arrependermos, nós estaremos todos juntos a nos arrependermos e permanecermos no arrependimento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque essa é a meta, irmãos. A meta nossa não é sermos próximos. É bom sermos próximos? Amém, é bom, são consequências. Mas não é a nossa meta. Eu costumo ensinar na escola dominical, na igreja que congrego, que a meta é a salvação. Nós temos um alvo, e o alvo é a salvação. A bispa, os pastores aqui, eles têm obrigação de ensiná-lo através da palavra de Deus. Mas quem vai alcançar essa meta é você. No nosso trabalho, nós nos estipulamos uma meta para atingirmos os nossos objetivos? Sim ou não? Ora, para atingir o objetivo maior que é a nossa salvação, nós também temos que. Amém? Muito bom. O vale que precisamos descer e enfrentar pode ter carro de ferro, que poderá nos ferir ou machucar,
mas a conquista é certa, porque o Senhor é conosco. Lá em Romanos 8,37 também confirma isso. O Senhor é conosco. Portanto, igreja, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado em cada coração. Ele fala comigo. O Espírito Santo de Deus me mostra a caixa que alguns vales que você precisa descer. E precisa enfrentar. Porque se você descer, eu te dou a vitória. Porque eu prometi a vitória. Agora, se você, Acácio, não descer, você não vai conquistar. Você não vai vencer. E nós precisamos nos enquadrar naquilo que o Senhor colocou. E nós somos mais que vencedores. Mas para vencer, nós temos que enfrentar os nossos inimigos. Mas para vencer, nós temos que enfrentar os problemas. Mas para vencer, nós temos que enfrentar as dificuldades. Está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? Pense e medite a respeito. Que vale? Você e eu precisa descer e conquistar. Tome uma decisão. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo.